eu sou a Connie e eu sou uma garota extraordinária, porque eu posso me alimentar de energia solar por um período ilimitado de tempo. E agora eu vou te contar como é viver uma vida assim. Eu adoro o sol desde que era criança. Quando meus pais, meu irmão e eu íamos passar férias na praia, todos se perguntavam por que eu preferia ficar na areia aproveitando o sol, enquanto as outras crianças ficavam na água por horas e se recusavam a sair de lá. Para quem olhava de fora, era estranho uma criança que gostava de tanto sol assim. Até o meu irmão olhava para mim e me chamava de doida, enquanto ficava sentado na água do mar. E eu estava apenas relaxando ao sol, recebendo uma carga de vivacidade e saciedade. Mas naquela época eu não conseguia explicar para minha mãe por que eu não queria comer um sanduíche depois de 6 horas sem comer e de onde tinha vindo tanta energia. E no fim das contas, eu achava que o sol influenciava a todo mundo da mesma forma. Mas um dia, quando eu tinha 10 ou 11 anos, eu fui para o campo com meus pais. Meu irmão, outras crianças e eu estávamos constantemente brincando ao ar livre sob o sol. Todas as crianças faziam um lanche várias vezes ao dia. E eu apenas bebia água, aquilo era o suficiente para mim. A minha mãe tentava me alimentar de todas as maneiras possíveis. Ela tentava me persuadir, ameaçar, chantagear e até me forçar. Mas eu estava satisfeita e me sentia ótima. É claro que ninguém achou que isso era normal. Então decidiram me levar ao médico para provar ou contestar o fato de que eu estava gravemente doente. Eles me examinaram no hospital por um longo tempo. E devo admitir que realmente comecei a me sentir mal dentro do centro de saúde. Não foi imediatamente, mas dentro de alguns dias, quando os resultados dos exames ficaram prontos. O médico disse que eu estava bem e aconselhou a minha mãe a deixar a sua filha em paz desde que ela se sentisse bem. Ele disse que crianças e adolescentes costumam ter um período de pouca fome na vida e que ninguém deve interferir ou forçá-los a comer. O corpo ia se manifestar quando precisasse de comida. Naquele dia, voltamos para casa. Eu me senti muito melhor depois de ficar ao sol por 1 hora. Minha fadiga desapareceu como num passe de mágica e eu senti uma onda de energia. Para mim, era óbvio que isso aconteceu por causa da energia solar. Logo, meus pais também perceberam isso enquanto me observavam. Eles viram que eu me sentia triste e ficava exausta em dias nublados e florescia quando fazia sol. Eles até começaram a me chamar de flor em casa por causa disso. Mas não foi fácil para os meus pais aceitarem o fato de que tinham uma filha que se alimentava de energia solar. É por isso que, de vez em quando, eles me levavam ao médico para fazer exames. E os resultados sempre comprovavam que eu estava completamente saudável. Mas não pense que eu me alimento sempre exclusivamente de energia solar como um painel. Não, muitas vezes eu não me importo em comer comida normal. E isso geralmente acontece no inverno quando passo pouco tempo ao sol. A vida foi seguindo seu curso normal e todos começaram a tolerar a minha dieta estranha aos poucos. Mas de repente algo aconteceu e isso fez com que todos se preocupassem de novo. Naquela época eu tinha 14 anos. Por coincidência, estávamos de volta ao campo. Não sei porquê, mas decidi ir para o telhado tomar sol. Quer dizer, pegar um bronzeado no telhado. Eu não ia passar muito tempo lá. Achei que estaria de volta em 20 ou 30 minutos e ninguém perceberia a minha ausência durante esse tempo. Então eu não disse para ninguém para onde eu estava indo. Mas eu adormeci ali mesmo e acordei depois de um tempo. Meu corpo inteiro doía e sons de uma sirene de polícia eram ouvidos em todo o distrito. Eu queria me levantar, mas eu não conseguia. Doía muito e eu gritei muito alto. Então meus pais chegaram correndo no telhado. Na verdade, eu dormi ao sol por 2 horas. Enquanto isso, os meus pais acharam que eu tinha desaparecido e até chamaram a polícia para notificar o meu sumiço. E eu fiquei queimada de sol como um bife numa frigideira. Eu fui levada às pressas para o hospital, onde eu recebi tratamento para queimaduras. Tive 1 mês de dores insuportáveis, muitas cirurgias e um longo período de tratamento pela frente. Todos ainda se perguntavam como eu podia entrar num sono tão profundo e não sentir os raios do sol literalmente me queimando, mas ninguém encontrou uma resposta. Só depois da minha alta, todos entenderam o que havia acontecido.
Eu descobri que o sol não era apenas uma fonte de energia para mim. Ele também agia como um forte relaxante. Isso me fazia dormir apenas alguns minutos depois que eu estava ao sol. E eu me pergunto que outras surpresas a vida ainda estava preparando para mim. Desde aquela época, os meus pais ficaram em constante estado de alerta. Eles sabem que eu posso adormecer a qualquer momento e então eu terei queimaduras ou outro acidente novamente. De agora em diante, eu preciso de acompanhamento constante. E isso foi um grande choque para nossa família, pois tivemos que mudar totalmente a nossa rotina. Agora eu não posso simplesmente ir à escola, à casa dos meus amigos ou passear sozinha. Eu preciso sempre de um acompanhante. Um dia, quando eu estava sozinha em casa e o tempo estava nublado, decidi pegar um ônibus e visitar a vovó. Não era tão longe de casa. Eu entrei no ônibus e sentei num banco perto da janela. E então resolvi mandar uma mensagem para minha mãe para dizer que eu tinha saído e que estava tudo bem. Mas eu não consegui terminar de escrever, porque o sol apareceu, me aqueceu e eu adormeci muito rápido. Eu acordei animada e descansada do outro lado da cidade. Eu estava com medo e comecei a ligar para os meus pais para me pegarem o mais rápido possível. Mas assim que eu me sentei no ponto de ônibus, eu adormeci de novo. Eu só acordei depois que anoiteceu. Eu estava com medo, com frio e a chuva me ensopou. Por azar, o meu telefone também molhou e estragou todo. Então eu corri até um posto de gasolina a 100 metros da parada e pedi um telefone aos funcionários. Felizmente, eles não se recusaram e até me deram um chá enquanto eu esperava a chegada dos meus pais. Foi um choque para os meus pais. Eles estavam me procurando junto com a polícia durante o dia todo. E quando eu fui encontrada, os policiais relataram que tiveram que me registrar na inspeção de adolescentes problemáticos. Essa doeu. É verdade que não sou uma pessoa comum, mas não sou uma criminosa nem um vândalo para ser registrada na polícia. Além disso, há uma explicação para o meu desaparecimento. Não importa o quanto tenhamos resistido, eu fui registrada. E desde então, toda semana eu tinha que ir à delegacia contar como eu passei a minha semana. E uma vez a cada 2 semanas, a polícia ia até a nossa casa para checar as minhas condições de vida. Quando passaram a conhecer melhor a mim e a minha família, a história toda de repreensão pareceu ridícula. Mas lei é lei e devemos respeitá-la. Depois disso, meus pais encomendaram um relógio inteligente especial para mim. Ele envia sinais para os seus telefones imediatamente após eu adormecer. Eu precisava disso caso eu adormecesse na hora errada ao ar livre sozinha. E existe hora certa para estar ao ar livre? Uma vez, meus colegas de classe e eu fomos para a piscina, e eu fui estúpida o suficiente para tirar meu relógio, embora ele fosse à prova d'água. Eu o guardei no armário. No caminho de volta para casa, me sentei num banco do parque e adormeci rapidamente, porque o sol estava brilhando em mim. Naquele dia, meus pais e a polícia me procuraram novamente e eu fui encontrada como de costume. Mas depois disso, meus pais tiveram que instalar um GPS nos meus brincos porque eu nunca os tiro. Usar um dispositivo de rastreamento nos meus ouvidos era muito estranho. Mas meus pais estavam preocupados comigo e não tínhamos outra escolha. Afinal, eu sou uma adolescente comum e é muito difícil ficar com os meus pais o tempo todo. E quando nós começamos a nos acostumar com o novo modo de vida, o destino decidiu nos testar de novo. Teve um furacão no nosso estado. Tivemos que ir para um refúgio sem comida ou água. Um pacote de batata frita, 2 bananas e 1 litro de suco de maçã na mochila do meu irmão era tudo o que nós tínhamos para 4 pessoas. E era isso. Foi tão estranho. Parecia que a pior parte já havia passado. Mas continuamos lá porque precisávamos aguentar até que o resgate chegasse. Então, a minha capacidade de me alimentar de energia solar foi muito útil. Eu me recusei completamente a comer os suprimentos da minha família. Em vez disso, fui para o telhado e me alimentei do sol. Eu ficava cheia sem comer nada. Mas meus pais e o meu irmão ficaram com fome por algum tempo depois que os suprimentos acabaram e a ajuda ainda não tinha chegado. Mas felizmente essa história teve um final feliz. Eu nem entendo se essa minha capacidade de me alimentar de energia solar é um dom ou uma punição. Às vezes isso me coloca em risco e às vezes salva a minha vida.
Enfim, eu tenho essa peculiaridade, mas estou me acostumando a conviver com ela. Você gosta do sol? Se pudesse se alimentar de energia solar, como você a usaria? Conte-me nos comentários. Também dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal.